Você já se perguntou por que tantas pessoas seguem as regras, mas continuam presas? A velha fórmula parece segura. Estude, arrume um bom emprego, trabalhe duro, economize, compre uma casa, se aposente. Mas e se eu te dissesse que essa fórmula está quebrada? Vivemos em um mundo onde imprimem trilhões em dinheiro e ainda assim nos ensinam a guardar moedas num cofrinho. A conta não fecha. Você sente isso, não sente? A distância entre os que têm e os que não têm nunca foi tão grande. Mas o problema não é só o dinheiro. É a mentalidade que colocaram na sua cabeça desde criança. É o modelo mental que forma o pobre, o classe média e o rico. Dentro de você, existem 3 personagens. Um pobre, que vive com medo, achando que sempre falta. Um classe média, que quer segurança, estabilidade, salário fixo. E um rico, que busca liberdade, visão de longo prazo, crescimento. Mas só um deles está no controle da sua vida hoje. E sabe por quê? Porque ninguém te ensinou a ativar o terceiro. Na escola te ensinam a seguir ordens, buscar emprego e aceitar um salário. Mas não te ensinam a criar riqueza, a construir liberdade, a jogar o jogo do dinheiro com as regras certas. Eu aprendi isso com meu mentor, o que chamo de meu pai rico. Ele me deu a lição mais desconfortável e valiosa da minha vida. O pior vício que alguém pode ter é o salário fixo. E isso me chocou. Mas foi o começo da minha transformação. Quando meu pai rico se recusou a me pagar, eu fiquei revoltado. Enquanto isso, meu pai biológico, funcionário público, dedicado, honesto, dizia: "Isso é um absurdo. Você tem que pagar pelo trabalho das pessoas." Mas o pai rico pensava diferente. O salário é uma coleira disfarçada. O dia que você aceitar um pagamento fixo, você vendeu sua liberdade. Não era sobre ser explorado. Era sobre aprender a pensar como dono e não como funcionário. Sobre desenvolver o músculo da criatividade, da visão e da coragem. E sabe o que aconteceu? Eu passei anos sem salário, sem garantias, com medo, sim. Mas foi nesse período que eu mais cresci, porque quando você tira o chão, ou você aprende a voar, ou cai de volta na gaiola. E a maioria prefere voltar, porque é mais fácil ter um chefe do que ser o chefe de si mesmo. Eu vi isso acontecer na minha própria vida. Na época em que trabalhava na Xerox, recebi meu último bônus, cerca de $30 mil. Um valor que parecia grande, mas algo ali me incomodava. Eu estava sendo recompensado por seguir ordens. E quando anunciei que sairia para empreender, um colega olhou nos meus olhos e disse: "Você vai falhar e vai voltar." Eu respondi: "Você pode ter falhado e voltado, mas se eu falhar, eu caio para frente, não volto." Essa é a diferença de mentalidade. Não é sobre não ter medo. É sobre não deixar o medo decidir por você. É aqui que o jogo começa a mudar. O verdadeiro significado de ser empreendedor. Ser empreendedor não é abrir um CNPJ, não é ter um negócio na esquina ou postar frases de impacto no Instagram. Ser empreendedor é um estado mental, um conjunto de habilidades e uma visão de mundo completamente diferente. A maioria das pessoas confunde empreendedorismo com autoemprego. E há uma diferença brutal aqui. O autônomo troca tempo por dinheiro. O empreendedor cria sistemas que geram renda, mesmo sem ele presente. Nos Estados Unidos, por exemplo, há 28 milhões de pequenos empresários, mas 24 milhões são autônomos, trabalham sozinhos, sem equipe, sem estrutura. Na prática, eles ainda são empregados de si mesmos e pagam os maiores impostos por isso. Ninguém fala disso. E aqui está o detalhe mais chocante. Quem trabalha por conta própria, mas com mentalidade de funcionário, acaba mais sobrecarregado, mais endividado e mais frustrado do que antes. A chave está na mudança de regras, mentalidade e habilidades. As regras do empregado não servem para o empreendedor. As ferramentas da classe média não funcionam no mundo da riqueza. Meu pai rico me ensinou que eu precisava aprender a jogar outro jogo. Saber usar dívidas boas ao invés de fugir de dívidas. Aproveitar os benefícios fiscais ao invés de reclamar dos impostos. Criar ativos que colocam dinheiro no bolso, não passivos que tiram.
É aí que a mentalidade começa a mudar. Quando você para de perguntar, qual é o meu salário? E começa a perguntar, como eu crio valor que continua gerando renda sem mim? Esse é o verdadeiro jogo. E ele não é ensinado na escola. Se você estiver gostando do vídeo, comente aqui, eu sou o milionário da minha família. Dívida não é vilã. Imposto não é inimigo. Você já parou para pensar por que te ensinaram a fugir de dívidas e odiar os impostos? Porque esse é o tipo de conselho dado para quem vai viver preso na corrida dos ratos. Mas os ricos não jogam esse jogo. Quando voltei do Vietnã, meu pai rico me disse: agora você precisa estudar, mas não em uma faculdade comum. Vá aprender como investir em imóveis. Mas o que ele realmente queria dizer era: aprenda a usar a dívida e os impostos ao seu favor. Soa contraditório, não é? Mas veja só. Recentemente eu refinanciei 300 milhões de dólares em dívidas. Reduzi minha taxa de juros de 5% para 2,5%. E com isso aumentei meu fluxo de caixa mensal sem precisar trabalhar mais. Enquanto isso, os especialistas gritam: saia das dívidas, quite tudo, seja conservador. Mas se você entende as regras do jogo real, sabe que a dívida certa te deixa rico, a dívida errada te escraviza. O imposto pode ser um ladrão ou um aliado. Depende de como você joga. Os ricos usam o dinheiro do banco para multiplicar patrimônio. Pagam menos impostos legalmente porque investem em ativos que o governo quer incentivar. Enquanto isso, o médico ou advogado que fatura 1 milhão por ano acaba levando só 400 mil para casa depois dos impostos. E eu? Se eu faço 1 milhão, eu invisto em imóveis imediatamente. Uso isso como alavanca para pegar 4 milhões emprestados do banco. E ainda pago 0 de imposto. Essa é a diferença. Não se trata de ganhar mais dinheiro, mas de entender as engrenagens que giram por trás do sistema. E esse tipo de educação você não encontra em escolas. Ideias obsoletas geram resultados obsoletos. A maioria das pessoas ainda acredita no velho mantra: estude bastante, arrume um bom emprego, trabalhe duro, economize dinheiro, compre uma casa e invista para o longo prazo. Mas esse plano está completamente ultrapassado. E sabe por quê? Porque ele foi criado para funcionar num mundo que não existe mais. O mundo mudou em 1971, quando os Stewart saíram do padrão ouro. A partir daí, o dinheiro passou a ser apenas dívida impressa. E o que acontece quando imprimem trilhões? O dinheiro perde valor, os preços disparam, e quem trabalha por salário fica para trás. Hoje, quem guarda dinheiro na poupança está sendo punido. Os bancos já nem querem o seu dinheiro, eles te cobram taxas para guardar. Enquanto isso, os ricos ficam mais ricos, e os pobres continuam tentando juntar um dinheirinho que só perde valor. Você vê a ironia? É como comprar um leite no supermercado e olhar a data de validade. Você faz isso com um alimento, mas não faz com suas ideias. E muitas delas já venceram há muito tempo. A educação tradicional, por exemplo, é uma delas. Não me entenda mal. Educação é fundamental, mas o modelo atual é uma máquina de formar empregados, não empreendedores. As escolas ensinam a memorizar, não a questionar. Treinam para obedecer, não para criar. E o mais grave, não ensinam nada sobre dinheiro. Quando você sai da faculdade, já está obsoleto. Enquanto o mundo se transforma a cada 18 meses, sua formação demora 4 anos. Faz sentido isso? A nova economia exige uma nova mentalidade. E isso não se encontra em livros didáticos, mas na prática e no erro. Empreender não é trabalhar por conta própria. Muita gente acha que ser empreendedor é apenas trabalhar por conta própria, mas isso não é verdade. Na realidade, a maioria dos que se dizem empreendedores estão apenas autoempregados. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem cerca de 28 milhões de pequenos negócios. Sabe quantos têm funcionários? Apenas 4 milhões. Ou seja, 24 milhões são uma só pessoa fazendo tudo. Vendendo, entregando, administrando e ainda pagando os impostos mais altos de todos.
Essas pessoas se tornaram os novos escravos do próprio negócio. Trocaram o chefe pelo cliente, mas continuam presas no ciclo. O verdadeiro empreendedor não busca só renda, ele constrói sistemas, processos e ativos que funcionam mesmo sem a sua presença. E mais importante ainda, o empreendedor verdadeiro tem uma economia interna poderosa. Isso quer dizer que ele não depende das circunstâncias externas. Quando o mundo diz crise, ele enxerga oportunidade. Quando o governo muda as regras, ele se adapta. A diferença entre quem tem uma mentalidade rica e quem tem uma mentalidade pobre está justamente aí. A mente pobre vive com medo do que vai acontecer. A mente rica aprende a prosperar em qualquer cenário. É por isso que eu digo: não existe economia ruim. Existe economia pessoal ruim. Quando você foca apenas no que está fora, política, mercado, inflação, você entrega o seu destino nas mãos de outras pessoas. Mas quando você constrói uma mentalidade empreendedora, você entende que o verdadeiro controle vem de dentro. A maioria das pessoas vive reagindo. O empreendedor de verdade age com intenção. A única verdadeira liberdade está dentro de você. O primeiro passo para ser livre não é abrir uma empresa, não é ganhar muito dinheiro e nem mesmo sair do emprego. O primeiro passo é romper com a mentalidade de empregado. Enquanto você acreditar que precisa de um salário fixo para viver, você estará sempre à mercê de alguém. Você pode até ter diploma, estabilidade e um bom currículo, mas se o medo de perder o emprego te paralisa, você não está no controle da própria vida. A liberdade começa quando você assume a responsabilidade total pelo seu futuro. E aqui vai um segredo que ninguém te contou. Você só vai descobrir quem realmente é quando perder tudo o que te dava segurança. Sem salário, sem plano de carreira, sem garantias. É aí que você aprende a criar, a liderar e a fazer acontecer. Não é fácil. Você vai cair, duvidar, pensar em desistir. Mas toda queda te dá a chance de subir mais forte. E sabe qual é a diferença entre quem enriquece e quem desiste? Mentalidade. Quem enriquece, cai e aprende. Quem desiste, cai e culpa o mundo. Vivemos hoje a era da consciência. Quem continuar preso às ideias do século passado vai viver de frustração. Mas quem entender que tudo começa aqui dentro, na mente, nas decisões, no controle pessoal, vai construir riqueza de verdade. E riqueza não é só dinheiro. É liberdade, propósito e impacto. Então me diz, você vai continuar com as ideias antigas ou vai dar o primeiro passo rumo à sua nova economia? Mas quem entender que tudo começa aqui dentro, na mente, nas decisões, no controle pessoal, vai construir riqueza de verdade. E riqueza não é só dinheiro. É liberdade, propósito e impacto. Então me diz, você vai continuar com as ideias antigas ou vai dar o primeiro passo rumo à sua nova economia? Agora comenta aqui embaixo o que você vai começar a mudar hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa acordar para essa nova realidade. O jogo mudou e agora a escolha é sua.